No filme, vocês interpretam personagens com uma veia cômica bem particular. Como é o processo para incorporar esses sujeitos? Quando vocês encontram a voz deles, é no processo de preparação ou é no momento que vocês estão no set já caracterizados como o Caju e o Edu? A voz você fala de forma metafórica ou você está falando exatamente a voz mesmo? A voz é num sentido geral, de que, em relação à postura, à vocalidade. Sim, eu acho que... Pode falar. Não, primeiro a gente faz uma análise de texto de saber quem é esse personagem, né? Então, o primeiro documento que vai nos direcionar para o papel é o roteiro. Então, a gente precisa saber quem é esse personagem no roteiro. Então, a partir daí, a gente vai descobrindo e possivelmente criando características que sejam importantes para contar aquele personagem e aquele personagem ajudar a contar aquela história. Eu acho que é um processo... exatamente, começa pelo roteiro, a gente... Quem é, o que está escrito, o que o roteiro já propõe, mas também tem o que o Chu propõe, o que a Helena, o Daniel e a Cláudia, que são os produtores, querem também. E o bom é que tanto o Chu quanto os produtores todos já tinham uma visão muito clara do que era o filme, do que eles queriam, que é essa coisa lúdica e fantasiosa e mágica de você mergulhar nesse negócio, nessa situação absurda. Então, mas assim, por exemplo, figurino me ajuda muito sempre. Meu personagem tinha uma dificuldade porque eu tive que colocar aparelho fixo, então... Isso determina bastante. Eu já tinha que falar assim, com essa voz, então e aí eu botava o cabelo sempre todo desengonçado, desgrenhado, então você se olhando dessa maneira, você já vai sabendo quem esse cara é e a situação, então acho que tudo te coloca lá, né? Tudo vai te colocando onde é. Contribui para a caracterização. E embora tenhamos algumas situações em que o núcleo se encontra, né, concentrado, como por exemplo na festa de karaokê ou na confusão do clímax, vocês dividem muito a cena com outros protagonistas, né? No caso, o Caju com a Bebel, o Edu com a Suelen, isso. E como foi importante para cada um de vocês a parceria com elas? Pra mim foi É fundamental, né? Porque são dois personagens, mas ao mesmo tempo é um casal que vira praticamente um personagem só, né? Que conta aquela trama, que conta a história daquele núcleo, né? Então, se você faz um casal e não tem troca, não tem contracena, não tem casal, né? Exato. Pra mim é exatamente isso, é essencial. E a Bela é incrível, a Bela Piero que faz a Bebel foi incrível, a gente já se conhecia, mas aí pôde trabalhar junto pela primeira vez, foi muito bacana, porque ela também é super querendo fazer acontecer e super com fome de perfeição, assim, sabe? Querendo atingir essa... que no final não existe, né? Mas vontade de acertar. Então foi muito legal, porque é isso, esse filme especial tem os núcleos, né? Então tem o Edu Selen, eu e a Bebel, aí depois eu e minha mãe. Então, e como você define o clima de cada um. Então o meu clima com a Bebel era muito adolescente, então essa descoberta. Mas tem que ter essa troca, essa intimidade, senão não vai. Uma coisa que eu acho muito interessante é que, embora estejamos no campo da comédia, existe um teor dramático no sentido da fragilidade dos personagens que vocês estão vivendo. No caso do Caju tem a questão da virgindade, né? E do Edu, essa questão de querer ou não se casar, né? Essa numa posição talvez um pouco oprimida, né? Como foi trabalhar esses aspectos? Eu acho que esse é um grande mérito do filme, porque, embora seja um filme de comédia, onde você tem personagens mais tipificados, são personagens que eles vão desconstruindo os próprios estereótipos, né? Porque eles começam de um jeito, mas eles vão demonstrando profundidade e contradição, né? E riqueza, humanização durante a trama, né? Ao longo da história. Né? Então é um filme de comédia, mas é um filme que tem história de amor, tem romantismo, tem embate, tem drama, né? Tem ação. Tem tudo, Caju também, exatamente. Isso que é o interessante do roteiro. Quando a gente lê, você fala, bom, quem é esse cara que eu vou fazer? E não é só um menino travado com a questão da virgindade, tinha a questão da mãe também, dele ter essa dificuldade de se relacionar. Então,
tudo isso dá para você trabalhar de uma maneira mais completa, né? Você conseguir trazer tudo de uma vez só. E eu acho que isso que é o grande lance, humanizar os personagens, né? Perfeito, obrigado. Imagina. Valeu, obrigado.